mais de 263 bilhões de reais. Este é o montante de dinheiro sacado até agora das contas inativas do FGTS em Santa Catarina. Polícia Federal combate fraudes em 4 estados. São fraudes na internet, fraudes bancárias. Entrave para o desenvolvimento. Duplicação da BR-282 é debatida como desafio para melhorar a logística da distribuição de alimentos nas rodovias do estado. Alternativa para trabalho. Saiba como funciona a lei que permite instalação de pequenas empresas em endereços residenciais. Desconfiança. Consumidores estão mais atentos ao comprar carne em Santa Catarina. E tem que ver a procedência da carne, aonde que compra, né? Você tem que ter os cuidados de ver se a carne está bem embalada, se ela está bem refrigerada, e quanto a isso aí, acho que pelo menos não vai ter problema não. Boa noite. O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu hoje denúncia contra Jefferson Rodrigo de Souza Bueno, de 29 anos. Ele era o motorista do Camaro envolvido em acidente nos Ingleses, no Réveillon, em Florianópolis. Jefferson Bueno está foragido desde o dia 1º de janeiro. Ele foi denunciado por homicídio doloso triplamente qualificado, com agravantes de motivo fútil, perigo comum, 3 tentativas de homicídio e crime de omissão, por fugir do local do crime sem prestar socorro às vítimas. A denúncia se baseia na morte de Cristiane Flores, de 31 anos, e na tentativa de matar Nilandres Lode, de 36 anos, que teve as 2 pernas amputadas. Jean Matos, de 22, e Chayane Kate, de 17 anos. A Justiça decidirá nos próximos dias se acolhe o pedido do Ministério Público. A Polícia Federal deflagrou hoje a 2ª fase de uma operação para desarticular um grupo especializado em fraudes contra o sistema bancário. Ao todo estão sendo cumpridos 37 mandados judiciais entre prisões, busca e apreensão em residências e empresas, além de conduções coercitivas. Cerca de 100 policiais participam da operação denominada Darcode, em Goiás, Pará, Tocantins, Distrito Federal e Santa Catarina. De acordo com as investigações, a organização criminosa pode ter causado um prejuízo superior a 2,5 milhões de reais. O líder da organização já está cumprindo pena no complexo prisional de Aparecida, em Goiânia. A reunião entre representantes do setor de agronegócios, lideranças e o governador Raimundo Colombo ontem demonstrou a preocupação com a reação negativa de alguns países após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A reunião aconteceu no Palácio do Governo e durou pouco mais de 1 hora. Autoridades do agronegócio catarinense estiveram presentes para debater os possíveis prejuízos da Operação Carne Fraca. O Estado exporta para mais de 150 países e envolve indiretamente cerca de 1 milhão de pessoas. O movimento somente com importações ultrapassa os 3 bilhões de reais. O Estado é uma referência mundial em qualidade na produção agroindustrial e é justamente isso que o governo espera manter. Se houver necessidade de viagem a alguns países que queiram mais explicações, nós faremos isso para levar a eles toda a certeza, todas as informações, com um compromisso maior com a transparência. Vocês sabem que Santa Catarina, ao longo do tempo, construiu um excelente modelo, né, de fiscalização sanitária. Né? Nós somos o único estado do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Nós temos mais de 1.000 veterinários que fazem esse trabalho todo dia. Também não houve, em relação ao processo de corrupção, nenhum profissional do Ministério da Agricultura em Santa Catarina que tenha sido investigado ou que esteja sendo colocado em dúvida. Vocês estão vendo aí todo esse cenário, jogando contra um patrimônio nacional que é reconhecido no mundo inteiro. Nós somos exportadores de produtos de alta qualidade para mais de 150 países, atingimos a liderança na produção de proteínas animais e não se atinge a liderança fazendo produtos de qualidade ruim, se atinge a liderança fazendo produtos de alta qualidade. Nós somos a favor de investigações, porque se alguém comete delitos tem que pagar por isso, mas eu tenho a certeza absoluta de que as grandes indústrias, os agroindustriais que processam a nossa carne, o fazem com muita competência e com muita transparência e dentro das mais rigorosas normas da vigilância sanitária.
Grande comprador de carne brasileira, Hong Kong é o mais recente país a proibir a importação do produto após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal levantar aí questões sobre a segurança da indústria de carne do país. Antes de Hong Kong, China, Egito, Chile e União Europeia anunciaram medidas para proibir temporariamente as importações do Brasil. A Coreia do Sul, que havia se juntado ao grupo de importadores, voltou atrás na abertura do mercado nesta terça-feira, porém intensificando a vigilância. Estados Unidos e outros países disseram que iriam então aumentar as inspeções. Se alguns países estão cautelosos com a carne brasileira, o consumidor também está mais atento na hora da compra. O seu Onadir compra carne neste mercado há mais de 10 anos. Ele disse que nunca houve problema algum em relação à qualidade do produto. Mesmo com a repercussão negativa da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, seu Onadir continua consumindo carne sem receio. Para mim nada mudou, eu continuo comprando a carne da mesma forma, da mesma maneira, né? Para mim não mudou nada. Com tantas denúncias, a desconfiança veio parar aqui, no consumidor. Mesmo com todos os cuidados com a procedência, no açougue não há como esconder a preocupação. Vou mentir para ti, existe uma preocupação com o movimento, cara, o povo é desconfiado, né? Mas nós estamos tranquilos, nós vamos trabalhar para tirar essa desconfiança do cliente nosso. As denúncias feitas pela Polícia Federal atingiu em cheio um dos maiores mercados de Santa Catarina, o de carnes. O estado exporta para mais de 150 países e são bilhões de reais sendo movimentados todos os anos. A possibilidade de problemas com a importação preocupa. E o consumidor interno, será que pode ficar tranquilo? Não tem medo e tem que ver a procedência da carne, aonde que compra, né? Eu compro a mesma quantidade de carne, compro carne da mesma forma que eu comprava antes dessa polêmica toda. Você tem que ter os cuidados de ver se a carne está bem embalada, se ela está bem refrigerada, e quanto a isso aí, acho que pelo menos não vai ter problema não. A campanha da vacinação contra a gripe começa no próximo mês no estado. Já são 5 casos de influenza confirmados. No ano passado, foram 758 casos registrados, com 117 mortes causadas pelo vírus no estado. De todos esses óbitos, só 5 tinham tomado a vacina. E 4 deles tinham recebido a vacina 2, 3 dias antes do início dos sintomas. Então, ainda não estava em período de imunização. O que prova para a gente, mais uma vez, de que a vacina é eficaz e que ela realmente é muito importante para a prevenção das complicações de influenza. Em meio a esses números, foi divulgada a 19ª campanha de vacinação contra a gripe em Santa Catarina. A campanha de vacinação contra a influenza começa no dia 17 de abril e segue até 19 de maio. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 1.800.000 pessoas pertencentes aos grupos prioritários. Fazem parte destes grupos as crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores de saúde, povos indígenas, portadores de doenças crônicas, jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Esse ano foi incluído também os professores. Então, todos os professores da rede pública e privada de ensino médio, ensino básico ou universitário podem procurar a unidade de saúde com um comprovante de trabalho, algum documento que comprove que ele trabalha como professor e receber a vacina. Também é necessário ficar atento aos sintomas, que em geral são febre alta, calafrios, tosse, dor de cabeça e dor de garganta, cansaço, dores musculares e coriza. E você vai ver a seguir, Alternativa para o Trabalho. Saiba como funciona a lei que permite a instalação de pequenas empresas em endereços residenciais. E veja ainda um projeto que estimula o empreendedorismo entre os jovens. O intervalo é rapidinho. Em Florianópolis, imóveis residenciais podem ser sede de empresas. O objetivo é facilitar a regularização dos pequenos negócios. A área da tecnologia deve ser uma das mais beneficiadas.
O Armin trabalha em uma empresa de tecnologia. Aqui são desenvolvidos, entre outros projetos, sistemas de controle de acesso. Da mesa do escritório até o quarto, são apenas alguns passos. Isso porque a sede da empresa é na casa em que ele mora. A gente vê como uma vantagem, né? Porque tem a economia do custo, né? Do aluguel, por exemplo, a gente deixa de pagar 2 aluguéis para pagar só o da residência. E também pelo tempo que a gente deixa de perder no trânsito. Normalmente para se deslocar, principalmente em Florianópolis, está bem complicado. Aqui a gente acorda e já está no trabalho, né? Florianópolis é uma referência nacional quando se fala em novas empresas de tecnologia. Enquanto a média brasileira de novos negócios na área ficou praticamente zerada em 2016, na capital catarinense, o crescimento foi de quase 7%. A Lei Complementar 601 permite que imóveis residenciais sejam utilizados como sede dos estabelecimentos. Isso é claro quando a atividade não exigir um local próprio para o atendimento. A expectativa da Prefeitura é que pelo menos 100 startups, especialmente na área de tecnologia, se regularizem. Ao você permitir que essas empresas nasçam em endereço residencial, isso reduz muito o custo e facilita o desenvolvimento de novas empresas. Então isso faz com que essas empresas tenham mais facilidade de ser criadas, de crescer, se desenvolver, e aí então, quando tem uma certa estrutura, elas podem se deslocar e ter uma sala comercial, uma sede, etc. Mas toda essa vantagem e praticidade de trabalhar em casa também exige alguns cuidados, principalmente para não cair em tentação. Tem que ter um pouquinho de organização quanto a finanças e também quanto ao tempo, né? Você não pode, no meio da tarde, estar cansado e querer dormir, sendo que está aqui com um monte de coisa para trabalhar. Aí não dá, né? Pois é, em casa ou em qualquer outro endereço, ser dono do próprio negócio é o sonho de muita gente, não é mesmo? Pois é, o projeto Empreendedores para o Futuro está estimulando jovens ao empreendedorismo. A iniciativa é da OAB de Santa Catarina, do Conselho Regional de Contabilidade e da Junta Comercial do Estado, em parceria com a Junior Achievement e também com a Fundação Catarinense de Assistência Social. Neste primeiro semestre do ano, devem participar da iniciativa 2 escolas públicas. O objetivo é capacitar os adolescentes para o futuro profissional e despertar o espírito empreendedor. Nós acreditamos no empreendedorismo como sendo uma forma de fazer as pessoas, ou de dar uma alternativa para que as pessoas possam melhorar de vida. O projeto Empreendedores para o Futuro leva para esses estudantes também informações sobre legislação. O projeto AB nas escolas tem como primeira fase a apresentação da questão do menor aprendiz, a erradicação do trabalho infantil, que é tema fundamental. Dentro da parte do menor aprendiz, a gente vai tratar direitos e deveres. Palestras sobre finanças pessoais, mercado de trabalho, ética, gestão de carreiras e networking vão fazer parte dos assuntos desenvolvidos nas escolas, durante encontros de quase 1 hora. Na verdade, ensinar e inspirar esses jovens a empreender a vida deles, seus projetos, seus sonhos. Isso vai envolver uma ação de empreendedorismo que vai trabalhar a questão das carreiras. Escolas interessadas em participar do projeto podem entrar em contato com a OAB Santa Catarina. Uma criança está na UTI depois de ser agredida por um homem que brigou por conta da cobrança de aluguel atrasado. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. Em São José, na Grande Florianópolis, um incêndio destruiu uma oficina mecânica nesta madrugada. A parte interna do local foi bastante danificada pelas chamas. Um veículo estava dentro do local e ficou totalmente destruído. 4 viaturas dos bombeiros foram usadas para controlar as chamas. Não houve registro de feridos. As causas do acidente ainda serão apuradas. Uma criança de 1 ano e 8 meses foi agredida com um pedaço de madeira durante uma briga em Joinville, no norte do estado. O suspeito, de 47 anos, está com prisão preventiva decretada. O homem é dono de um imóvel e teria discutido com a família devido ao atraso no aluguel. A criança está em estado grave na UTI. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Em Imbituba, na BR-101, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que orientava o trânsito devido a um acidente, foi atingida por uma caminhonete de Capivari de Baixo. Nenhum policial ou bombeiro se feriu.
O passageiro da caminhonete, de 23 anos, se feriu gravemente e foi levado ao hospital de Imbituba. O condutor do outro veículo, um homem de 31 anos que provocou o segundo acidente, teve lesões leves e também foi conduzido ao hospital de Imbituba, onde foi constatada a embriaguez. Lages será a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Esta semana foram discutidos os detalhes de como será o maior evento esportivo do estado. Para a Prefeitura de Lages, com os Jogos Abertos, existe uma expectativa de movimentação na economia do município. Você imagina 10 dias com 6 mil pessoas aqui, são 60 mil diárias que essas pessoas deixam. Então é evidente que no aspecto econômico há um ganho muito grande. Essa semana ainda será definido o presidente da Comissão dos Jogos, o cronograma de obras de revitalização e o calendário com as datas do evento, que possivelmente será na segunda quinzena de outubro, mas ainda pode haver uma mudança. Segundo o prefeito de Lages, o dinheiro que o município receberá do Estado será o suficiente para cobrir os gastos do evento. Um incremento de 2,5 milhões, que é de reais, que eu entendo que esta parte, em termos de obra de infraestrutura para os jogos, supre 100% a necessidade de investimento nesses jogos. Os dois melhores terminou e aí está na hora de dar uma revitalizada e os Jogos Abertos vão exatamente oportunizar que isso aconteça. Você vai ver no próximo bloco. Duplicação da BR-282 é debatida como desafio para melhorar a logística da distribuição de alimentos nas rodovias do estado. E ainda mais de 263 milhões de reais. Este é o montante de dinheiro sacado até agora das contas inativas do FGTS em Santa Catarina. Já voltaremos. A Caixa Econômica Federal estima que 182 mil trabalhadores de Santa Catarina tenham sacado 263 milhões de reais até a última sexta-feira. O valor é referente às contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi liberado em 10 de março para aqueles que se demitiram ou foram demitidos por justa causa até dezembro de 2015. Até o momento, os recursos estão disponíveis somente para os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário de saques segue até julho deste ano. No oeste do estado, lideranças catarinenses discutiram o escoamento da produção e melhorias que devem ser feitas para ajudar a logística até os portos. A solução é a duplicação das BRs 282 e da BR 470. Um dos setores que mais cresceu nos últimos 10 anos foi o de alimentos, que engloba as agroindústrias. Mas o principal desafio é o escoamento da produção, que é realizado através de caminhões. De acordo com esse gerente de operações de um frigorífico, com a péssima conservação das rodovias, o consumo de combustíveis aumenta 58%, o acréscimo de viagem 100% e o risco de acidentes 50%. Se nós tivéssemos a 282, 470 duplicada, com certeza a nossa produtividade dos caminhões aumentaria em 20%, no qual se poderia ter um significativo redução de custo em torno de 10%. A melhoria das rodovias e a duplicação da BR-282 foram discutidos em Chapecó. A Federação das Indústrias de Santa Catarina fez um levantamento que devem ser melhorados aproximadamente 2.500 quilômetros entre rodovias estaduais e federais. Queremos também fazer o suprimento do agronegócio, da agroindústria e escoar a produção. Nós elencaremos um eixo principal de escoamento e recebimento desses insumos para o setor produtivo local. Para a recuperação e duplicação das rodovias federais, devem ser investidos 950 milhões de reais. De acordo com um dos coordenadores do grupo temático das rodovias, um levantamento deverá ser feito para fazer melhorias também nas estradas estaduais. Nós consideramos muito o crescimento industrial. Nós vimos regiões que nos últimos 10 anos o crescimento do PIB industrial foi de 242%, que são regiões ali aproximadas do eixo da 283, aquela SC. Então nós temos ali regiões que estão dando retorno, estão crescendo, mas a logística não está acompanhando.
É verdade, nós brasileiros, como administradores de serviços públicos, temos a cultura de ficar correndo sempre atrás do prejuízo. Não trabalhamos nunca com a prevenção. Isso acontece na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade e vai por aí. Vejam o que acontece hoje com o trânsito aqui em Florianópolis e região. A coisa vai acontecendo, as prefeituras não enfrentam o problema de frente e daqui a pouco só se construir uma cidade nova, em outro lugar. Assim funciona também com a infraestrutura do país. Temos acompanhado a situação em algumas regiões com perdas milionárias na produção agrícola por falta de condições de escoamento. Aqui no estado, em princípio, não vai chegar a tanto. Mas cadê a ferrovia que atravessaria Santa Catarina, a ferrovia do Frango? O primeiro trecho da duplicação da 470 vai bem, devagar. A BR-282, especialmente no oeste, está precisando de correção urgentemente, não só pela incapacidade de atender ao grande fluxo de caminhões e automóveis, como também pelas condições físicas da rodovia. É urgente que se resolva esse problema. As temperaturas estão mais amenas no estado nesta semana, característica típica do outono que começou oficialmente ontem. Os dias já começam mais cinzas do que no verão, nuvens e temperaturas mais agradáveis, características que marcam o outono e agradam muita gente. Eu acho ótimo, né? Eu gosto muito do tempo de calor, que a gente fica mais à vontade, né? Nas roupas, mas é muito bom. A gente se sente melhor, né? A saúde, tudo melhor. Não é aquele calorão, aquele sol, né? A nova estação começou oficialmente na segunda-feira. Neste ano, o outono vai ter características bem típicas aqui no estado. As temperaturas mais baixas vão ser registradas ao amanhecer e ao anoitecer. E o sol vai aquecer as temperaturas durante a tarde. Para aqueles que são apaixonados pelo frio, vai ser preciso um pouquinho mais de paciência. As temperaturas mais baixas só começam a ser registradas no final do próximo mês. E isso normalmente começa ali de abril para maio, as ondas de frio mais significativas que por vezes vão deixar temperaturas mais baixas e até negativas nas áreas altas do nosso estado, com condições para formar geada, principalmente na Serra Catarinense. Desta vez, o outono também não deve sofrer influências dos fenômenos El Niño e La Niña. Nós estamos numa condição que nós chamamos de neutralidade, né, no Oceano Pacífico Equatorial, e com isso, assim, não teria uma influência especial nessa estação do ano. E o Band Cidade termina aqui. Assista agora ao Jornal da Band. Boa noite. Obrigada pela companhia e até amanhã.